Cristina, bolsa do professor Dr. Fernando Porto, de iniciação científica. Faço parte do Laboratório de História do Cuidado da Imagem em Enfermagem. Estou cursando meu curso de primeira graduação em Enfermagem na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Irei apresentar para vocês o Manual de Enfermagem, Arquétipo da Enfermeira, 1915-1928. Palavras-chave: enfermeira, história da enfermagem, ensino. Introdução. O termo significa um guia de instruções que serve para um dispositivo, para a correção de problemas ou estabelecimento de procedimentos de trabalho. Trata-se de um instrumento de orientação que tem a finalidade de orientar servidores, trabalhadores, gestores, estudantes e demais pessoas interessadas sobre o trabalho administrativo desenvolvido de uma instituição. Ele visa demonstrar as funções que são desenvolvidas por várias posições da empresa, além de suas responsabilidades serem cumpridas e suas características. Aplicados na enfermagem são instrumentos por escrito para orientação para o desenvolvimento das atividades. Na obra, eles citam alguns atributos do exercício da enfermagem, ou que esperavam que as mulheres pudessem ser enfermeiras. Nessa perspectiva, a investigação entendeu como arquétipo, pois exerce uma influência sobre sentimentos e ações do consciente de forma prática. De outra maneira, trata-se de um conjunto de representações que seria o modelo ideal, que algo já faz parte do inconsciente. Explicar os autores, o Manual de Enfermagem e o Arquétipo para ser enfermeira nas obras selecionadas. Metodologia, um estudo exploratório na perspectiva da história, tendo como busca documentar os manuais de enfermagem, com delimitação do estudo prevista até 1920. Os locais localizados foram acervos físicos localizados no Rio de Janeiro e sítios eletrônicos da web. Para tanto, tivemos o critério de inclusão dos manuais na baliza temporal do projeto. Em qualquer idioma, logo como exclusão, os foram publicados após o período estabelecido e que não apresentassem elementos representativos para o arquétipo para a enfermeira. Entendemos pelo termo como o modelo ou padrão passível de ser reproduzidos, ou, como bem cita Max Weber, sobre o conceito do tipo ideal. Este trata-se de uma construção parcial da realidade, sendo um conjunto de vários fenômenos, no sentido de macro para a compreensão ou redução ao micro. Para a coleta de informações, o instrumento foi aplicado o ano de publicação, título da obra, a autoria, localização física e eletrônica do manual e a transcrição do arquétipo para ser enfermeira. Mediante o dito, foi criado um quadro demonstrativo para a apresentação dos resultados, contendo o ano, título do manual, a autoria e função de base do autor e a síntese apresentada nas obras sobre o arquétipo da enfermeira. Tivemos por resultado total de 27 manuais, sendo nos idiomas 14 em francês, 5 em português, 16 em inglês, Estados Unidos da América e 1 em italiano. Contudo, para este resumo, tendo por algum argumento a quantidade de laudos e tradução em andamento dos manuais e outros idiomas. Rendimentamos a temporalidade para 1915 a 1928, sem respeitar a delimitação principal, o que estão os 5 manuais, perspectiva da microanálise. Esta tem por caracterização a redução na investigação do aspecto. Talvez não percebemos por alguns, sendo até desprestigiados, mas valorizados em narrativas microscópicas no campo da história. Isto conduziu para os resultados serem apresentados, um quadro demonstrativo com os dados do ano da publicação, título do manual, a autoria, a formação de base do autor e a síntese, a descrição do arquétipo da enfermeira. Em seguida, a síntese para a discussão dos achados, para a construção das considerações finais. Resultados. Mediante a redução da escala da prioridade, o resultado apontou para 5 manuais, seguido o estabelecido na metodologia. 1915. Título do manual, Família Brasileira. Parte 2. Lições do curso prático para as damas e enfermeiras voluntárias, de acordo com o programa aprovado. A autoria, Rodrigues. Formação de base do autor, dados não localizados. Síntese da descrição do arquétipo da enfermeira. Ser calma, precisa, atenciosa, observadora, agilidade, silenciosa, paciente, reservada à sua vida pessoal, afetuosa, com o relacionamento interpessoal, saber guardar segredos dos doentes, obediente às ordens médicas e ser hábito de prestação dos cuidados. 1916. Título do manual, Livro do Enfermeiro e da Enfermeira, para o uso do regime profissional da enfermagem das pessoas que cuidam dos doentes. Autoria, Getúlio dos Santos. Base de formação do autor, medicina. Síntese da descrição do arquétipo da enfermeira. Ser organizada, ter condições físicas para suportar a labuta, às vezes fatigante, por exemplo, em virtude das vigílias da cabeceira do doente. Estudiosa para o atendimento das instruções e ensino para a formação da enfermagem.
calma, precisa, atenciosa, observadora, ágil, paciente, firme nas condutas, afetuosa, bondosa, corajosa e devotada. 1916. Título manual: O Livro da Enfermeira. Autoria e tradução: Leitão Joaquim. Formação de base do autor: Medicina. Síntese da descrição do arquétipo da enfermeira: coragem, fé em Deus, amor da verdade, bom relacionamento, paciência, submissão, obediência e execução das ordens médicas. 1920. Título manual: Curso da Enfermeira. Autoria: Adópolo Possolo. Formação de base do autor: Medicina. Síntese da descrição do arquétipo da enfermeira: falar pouco, ser discreta, paciente ao ouvir doente, atenciosa e observadora. 1928. Livro O Enfermeiro da Enfermeira. Para o uso dos que destinam a profissão de enfermagem das pessoas que cuidam dos doentes. Getúlio dos Santos. Formação de base do autor: Medicina. Síntese da descrição do arquétipo da enfermeira: ser organizada, ter condições físicas para suportar a labuta, às vezes fadigante, por exemplo, em virtude de uma vigília da cabeceira do doente. Estudiosa para o entendimento da instrução e ensino, para a formação da enfermagem. Calma, precisa, atenciosa, observadora, ágil, paciente, firme nas condutas, afetuosa, bondosa e corajosa e devotada. Discussão. O quadro demonstrativo número 1 aponta para a periodização de 1915 a 28. Nele foram prestados 5 manuais em idioma português, quando identificamos elementos representativos com predominância de 3 a 4 ocorrências no termo, a saber, calma, observadora e atenciosa. Isso posto das representações mentais, citadas pelos autores, eram o efeito das candidatas terem um mínimo de condições de aprenderem sobre anatomia, higiene pessoal, dentre outros conteúdos para sua formação. Cabe lembrar que os autores eram médicos: Adópolo Possolo, chefe do serviço de cirurgia do ambulatório Rivadavia Correia e docente da matéria clínica cirúrgica da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Getúlio dos Santos, oficial do Serviço de Saúde do Exército, secretário-geral da Cruz Vermelha Brasileira e diretor da Escola Prática de Enfermagem Cruz Vermelha Brasileira, órgão central. Neste sentido, a compreensão do dito nos remete a citar Carvalho, quando diz que a dedicação, o calor humano, o respeito pela dignidade da pessoa e por seu direito, o altruísmo por servir ao próximo constitui qualidades essenciais que os esperam encontrar na enfermeira e mais, que estão referentes à vivência diária do exercício profissional e nas atividades que exercem na sociedade a quem pertence. Se faz necessário pensar no contexto da condição da mulher na década de 1910 a 1920, meio de movimentos da época. A participação na vida pública é condição privada vivida por elas. Algumas sem opção foi enfermagem, com possibilidade mesmo diante da repressão mental. Por exemplo, aponta por Charles Dickens no século XIX, com a personagem da Gramp, na Inglaterra vitoriana. Seja como for, elas formavam e participavam da vida pública, vencendo um preconceito da imagem social estabelecida, mas mesmo assim subordinadas ao masculino pelas obras consultadas e delimitadas na produção do Distrito Federal, Rio de Janeiro. Por outro lado, podemos afirmar que o mesmo arquétipo se apresenta nas obras estrangeiras, pois elas encontram em fase de tradução para ampliação da discussão. Conclusão. Como diz na metodologia, o que precisamos foi uma microanálise, tanto do sentido histórico como literal do termo da massa documental. Identificamos arquétipos segundo a literatura da autoria médica, requer várias reflexões que apontam para algumas lições deixadas no passado. Dentre elas, podemos destacar que a enfermagem, como campo do saber, carência de discurso substanciado para afirmar e sustentar o que aspiravam os documentos consultados pela carência, talvez, quantitativas, considerando que, à época, 4 escolas e cursos formavam enfermeiras no Distrito Federal. Escola Oficial de Enfermeiro e Enfermeira, 1879. A atual Escola Alfredo Pinto. A Escola Prática de Enfermeira da Cruz Vermelha Brasileira, 1916. O curso de Enfermeiras da Policlínica de Botafogo, 1917 a 1921. E a Escola de Enfermeiros do Departamento Nacional de Saúde Pública, a atual Escola Ana Nery. Por outro lado, os documentos revelam certos discursos, mas estes não foram analisados, considerando que, mesmo diante destas décadas, 1910 e 1920, eram posições majoritariamente masculinas. Para o presente, a lição representa que precisamos investir mais na produção de livros, artigos, dissertações e teses para deixar cada vez mais claro o que queremos exercer para a profissão de enfermagem.